Tudo bem com vocês? Mais uma aula de religiões comparadas. Hoje nós estamos falando do Adventismo do sétimo dia. O Adventismo do sétimo dia, em muitos países, principalmente nos Estados Unidos, ele não é caracterizado como uma seita. Ele já é considerado como um grupo cristão. Aqui no Brasil, ele ainda acaba sendo caracterizado como uma seita ou um movimento não ortodoxo dentro do cristianismo, mediante o seu caminho de origem e também a sua estrada e as suas doutrinas, que acabam sendo doutrinas que não estão de acordo com aquilo que nós chamamos de ortodoxia dentro de um grupo onde acaba tendo uma concepção mais clara do assunto. A pregação adventista ela acaba surgindo no decorrer da história do século XVIII para o século XIX, com os fenômenos que estavam acontecendo e os desfechos da história da humanidade. Acontecia vários sinais naturais que acabavam fazendo as pessoas a pensarem nas profecias apocalípticas. E essas profecias apocalípticas então acabavam sendo colocadas como uma profecia que estaria acontecendo naquele exato momento e que Jesus iria retornar. Toda vez que a humanidade passa por alguma catástrofe, algum problema muito sério, existe sempre essa febre, né? Essa neurose das pessoas trazerem mensagens escatológicas e começa a aparecer sinais, prodígios, maravilhas. E as pessoas sempre acham que Jesus está vindo de uma maneira mais rápida. Só que as pessoas acabam esquecendo que ele vai vir de surpresa, ninguém vai saber o dia, ninguém vai saber a hora, vai ser de uma forma que ninguém espere. Se as pessoas começarem a enxergar esses sinais que acontecem, exemplo, nós estamos vivendo uma época muito difícil, que é a época do coronavírus. As pessoas têm propagado mensagens escatológicas, que isso é a vinda do anticristo, que Jesus está retornando, que Jesus está voltando, e Jesus realmente está voltando, né? Só que as pessoas estão pensando agora. No outro dia eu recebi uma imagem aí dos gafanhotos, e, e tudo isso aí é uma balela, né? Isso não quer dizer nada, não tem nada a ver com as profecias bíblicas, mas as pessoas acabam ligando uma coisa com a outra. E é isso que aconteceu nesse princípio da doutrina do Adventismo do sétimo dia. Entre o século XVIII e XIX, nós tivemos primeiro o grande terremoto em Lisboa, que ocorreu em 1º de novembro de 1755. Esse terremoto ele fez com que parte da Europa pudesse sentir, e até mesmo trechos da América do Norte também sentissem esse abalo. Destruiu quase Portugal inteira. E a Bíblia, né, fala que quando houver terremotos em todos os lugares, então as pessoas ligaram esse fato. Houve também um fenômeno, dois fenômenos naturais. Um foi um eclipse lunar e outro foi um eclipse solar ocorrido em 19 de maio de 1780. As pessoas, então haveria trevas perante a face da terra. E as pessoas ligaram esse fenômeno natural com essa profecia, e a mente delas acabou vagando, né? Achando que Jesus estava voltando o mais breve possível, né? Isso ficou conhecido, né? Esse fenômeno como Dark Day, né? O dia escuro, o dia das trevas. Isso ficou conhecido dessa forma nos Estados Unidos. Depois, nós vimos em 10 de
de fevereiro de 1798, liderado pelo general Berthier, a Revolução Francesa, que era uma insurgência à antiga ordem mundial, que era a ordem naquele período, né, até aquele período, liderado por monarquia. E então a instituição que acabou ali sendo liderada por burgueses, né, a direita foi aqueles que ficaram do lado da coroa, e a esquerda são aqueles que acabaram lutando na Revolução Francesa contra a coroa. É daí que surge a ideia de direita e esquerda. O mais interessante é que o povo não tem nada a ver nenhum e nem outro, né? Porque a direita era aqueles que já estavam no poder perpetuados, e a esquerda eram de aristocratas, pessoas que tinham recursos financeiros. E continua assim até hoje. E o povo fica no meio disso tudo. E então, em 1798, tem esse advento, e eles começam a achar que era a derrocada de uma ordem natural do mundo, e que iria surgir o anticristo mediante a isso. Teve um quarto episódio que talvez foi o episódio mais assim veemente para as pregações escatológicas, que foi uma chuva de meteoro que aconteceu no hemisfério ocidental, isso em 15 de novembro de 1833. Vocês podem pesquisar essas datas, que vocês vão encontrar até pinturas. Na época não havia forma de retrato, né? Então vocês vão encontrar pinturas que vai falar sobre isso. Destruiu, matou várias pessoas. Então esses fenômenos naturais acabou fazendo com que as pessoas pregassem o advento. O que quer dizer adventista? É aquele que acredita no advento de Cristo. Então eles começam a pregar esse grande advento. E nessas pregações escatológicas, né, aonde acabam sendo até influenciada pelo milenismo, né? No caso eles se chamam de milenistas, não milenistas, mas milenistas, mas a influência acaba gerando o milenismo. Houve um pregador que se destacou nesse período, que foi Tiago White. Ele nasceu em 4 de agosto de 1821 nos Estados Unidos, e ele tinha um talento muito grande para poder administrar e organizar as coisas, as instituições, as maneiras pelas quais as pessoas assim pudessem acreditar, fazer compêndios. Então, ele acaba organizando muitas instituições religiosas. Inclusive, junto com outras pessoas, ele acaba dando o pontapé inicial na Igreja Adventista, na criação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 6 anos mais tarde, em 26 de novembro de 1827, vai nascer uma outra personagem que vai fazer parte do Adventismo do Sétimo Dia, que é a depois chamada Ellen White. O seu nome de solteira era Ellen Gold Harmon. Ela nasce em Gorham, em Maine, nos Estados Unidos da América. Então, nesse período, começa-se já essa grande esperança da vinda de Cristo. E é assim que nasce a Igreja Adventista do Sétimo Dia, tentando resgatar essa compreensão. Contudo, vocês vão ver que no decorrer da história acaba acontecendo algumas frustrações mediante a tais pregações. Em 14 de agosto de 1831, vai surgir um pregador muito eloquente em Dresden, em Nova York, chamado Guilherme Miller, né? Ou Tiago Miller, porque tanto faz a questão português ou inglês, às vezes sai. E ele acaba, né, apacentando com a sua oratória
mais de 100 mil pessoas ali nos Estados Unidos. Ele era fazendeiro e um juiz de paz e gostava de fazer estudos sistemáticos da Escritura Sagrada. E ele é o que primeiro vai marcar uma data para a vinda de Jesus. Esse anseio pelo assunto acaba o ato de cometer erros. Ele marca o ano de 1843 para a vinda de Jesus, que é o primeiro ponto errado dessa doutrina. Vamos então terminar o primeiro vídeo e já direcionamos para o segundo.